Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do PodClau. Estou hoje aqui com uma pessoa incrível que vai trazer uma história lindíssima que vai fazer toda a diferença para você que está sentado aí pensando se deve empreender ou não, por onde começar. E nós trago aqui histórias assim reais, que é o mais importante, né? Não é um conto de fada ou simplesmente uma história aí para te encorajar, não. É história real, né, Cláudio? E hoje você vai conhecer a história de uma mulher que teve um sonho. Literalmente, né, Cláudio? Não foi assim, eu tenho um sonho de ter alguma coisa. Não, ela sonhou, vocês não estão entendendo. Sonhou de foi fato. Real, foi real. E decidiu seguir esse sonho, mesmo sem ter nada, Cláudia, nada em mãos. Uma história de coragem, fé, perdas, que ela vai contar sobre isso. Era literalmente aquilo que eu sempre falo, né? Era um sonho e fé, né? Porque história... ela é uma mulher de fé, né? Ela é cristã. É uma história de uma mulher brasileira, né? Que a gente sabe de tantas histórias semelhantes, né? Que hoje a gente vai contar uma história E posso real. falar, depois dessa história, gente, de verdade, se você tá aí sentada, parada, pensando se deve continuar, vai pra frente, para, fecha, depois dessa história aqui você decide. Exatamente. Você vai ver que você vai continuar. Então vamos apresentar a nossa convidada, Márcia. É uma honra ter você aqui. Bom dia, a honra é minha, o privilégio, né? Estar conhecendo vocês aqui, claro, Cláudia, essa dupla aqui que formou, né? Eu me sinto muito prestigiada nessa manhã de estar aqui com vocês contando um pedacinho da minha história. Então conta um pouquinho da sua história aí para que todos possam ter a oportunidade de conhecer. Então, minha história é, como eu posso dizer assim, eu nunca pensei em empreender, na verdade, né? Não pensava em empreender, não sabia nem o que era empreender. Mas lá atrás, muitos anos atrás, meu esposo sempre trabalhou, né, CLT, cuidou bem da família, mas eu sentia que eu precisava ajudar ele em algo mais, né? E tentei um dia ir numa lojinha, fazer um pequeno curso de bolo, que todo mundo sabe que sempre tem por aí, né, esses cursos. E participei de um curso ali, rápido, né, gostei da professora, vi a história de vida dela também. E a história dela foi a que me inspirou, porque aí quando ela contou tudo que ela viveu, eu falei, bom, se ela conseguiu, eu também vou conseguir, né? Então eu falei, bom, não sei fazer bolo, não sei nem como é que usa isso aqui, mas eu vou tentar. Então fiz o curso, enfim, pedi para ser estagiária dela e isso que me ajudou muito. Ela foi uma pessoa que não me conhecia, às vezes você acha aí, que está me assistindo, que tem alguém que tipo, não vai te valorizar, não vai te enxergar em nada, mas Deus sempre vai preparar alguém que vai olhar e vai confiar naquilo que você está falando, está desejando, um sonho, algo que você almeja, e vai ter alguém do seu lado para te inspirar, para te ajudar. E ela foi uma dessas pessoas. Ela olhou para mim e falou, não tenho como te pagar, mas se você quiser, eu topo. Então eu falei, então você é sua estagiária. Ela já tinha o esposo dela, não precisava de estagiária. Mas ela falou, não, eu aceito. E ali para mim foi onde eu entendi que eu queria, confeitaria. Então, mas você sabia que você estava ali, não estava sendo remunerada, sim, mas você estava aprendendo. Isso é importante também, né? Eu tive, a primeira atitude minha foi pedir essa oportunidade. Muitas pessoas não têm essa coragem. Essa ação, né? Isso. Ter essa ação de... Chegar na pessoa e falar, posso fazer isso? Não precisa me pagar. Tem gente que tem vergonha, tem medo. Eu não, quando eu olhei pra ela, eu falei, eu vou tentar. Mas sabe, que geralmente, Márcia, as pessoas, eu tenho falado muito isso, em quase todas as gravações de podcast, que as pessoas pensam muito logo na remuneração. Eu não vou fazer porque é de graça. Sim. Ela não vê o benefício que ela vai ter. Porque às vezes o benefício é muito maior do que se você estivesse ganhando. Sim. Né? Trabalhando como auxiliar em algum lugar ou trabalhando de outra coisa em algum lugar. Porque se você fosse pagar tantos cursos, fala sobre isso, se você fosse pagar tantos cursos para aprender tudo que você aprendeu com ela, sim, o quanto você teria gasto? Gasto muito. É isso que eu pensei na hora, né? Tipo, eu tive essa atitude e ela aceitou. Mas eu nunca pensei em receber. Eu já sabia que, pelo contrário, eu estaria ali aprendendo e ganhando. Mas eu precisava que ela dissesse sim, né? Porque o meu medo era falar não, porque ela tem o meu esposo, né? Uhum. Mas ela aceitou. Então, ela sempre que levava, ela falava para os alunos dela, eu tenho 2 braços, um direito e um esquerdo. Me apresentava a Márcia e meu esposo, tal. E para mim ali foi o que eu precisava.
Sempre onde eu fui com ela sempre me apresentou, ajudei muito ela me ajudou também. E o conhecimento, né? O que eu agreguei foi muito também, na época, né? E depois fiquei aí fazendo a obra missionária com meu esposo, sempre também gostei de estar muito na igreja, frequente, fazendo a obra de Deus, né, ali. Meu filho era pequeno, então quando a gente voltou ali, eu fiquei só cuidando das coisas de casa, igreja, mas meu esposo ficou desempregado, e aí quando ele ficou desempregado, eu enfiei ele nos meus rolos, porque eu gosto de fazer isso, sabe? Enfiar ele assim nos meus Nos seus projetos. Aí eu falava assim, eu acho que eu vou aprender a decorar uma festinha aqui. Aí o que acontece? A família Santos, que é a família ali da minha amiga que está me acompanhando aqui hoje, né, da Michele Nogueira, essa família sempre me acolheu muito nessas partes aí, né. Então, tipo, tem uma festinha, Márcia, dá pra você decorar lá pra mim? Aí ali eu comecei. Tipo, eu não sei muito não, mas vamos tentando. Então a gente pegava as pecinhas e ia fazendo, e aí eu fui montando ali, e todas as peças que eles faziam, eles chamavam eu pra estar fazendo uma pequena decoração, fazendo um bolo, um docinho. Então eles também me abriram essa porta aí também, né, e aí foi confiando. Sabia que eu não era uma profissional, mas eu estava ali fazendo algo que eu gostava, e eles também gostavam, né? E foi aonde eu fui me movimentando nisso. E aí a igreja tinha um congresso, meu esposo ia lá fazer decoração, pano de malha, esticava para um lado, para o outro, arco de bexiga. Eu fazia o curso, mas quem fazia era ele. Tipo, eu fazia o curso de bexiga, mas quem fazia o arco era ele. A praticidade dele era melhor do que a minha. Eu falo pra ele que ele tem um talento que eu adoraria ter. Explicava e ele se eu enrolava. não sei te dizer como, mas meu esposo, ele tem um dom maravilhoso. Só que ele não quer nesse ramo. Ele é muito prático para as coisas. Você falar um negócio para ele aqui, ele faz muito rápido. Então, assim, letras de congresso que usávamos muito, né, de isopor muitos anos atrás, ele fazia no molde assim, sem precisar desenhar. EVA, ele corta aqui sua letra sem precisar de um molde. Até hoje lá na igreja, quando ele faz uma letra aqui e tal, ele vai lá, pega o EVA e corta. Então ele tinha esse talento e me ajudava, me agregava muito. Então quando eu ia fazer festa, ele ia lá, me ajudava a decorar, arrumar, tudo ele sempre me ajudou. Ele fazia alguns bicos na época também, no caso que, como estava parado, né? Então a gente fazia isso e os bicos dele também. E meu filho foi crescendo, pequenininho também ali, aí fazia os bolinhos, os docinhos em casa. E Deus foi abençoando, mas era nada ainda muito certo do que eu queria. Era algo para suprir a minha necessidade, na verdade, né? Era algo que estava ali, eu estava fazendo, mas não era ainda na minha mente, eu quero isso para minha vida. Eu sabia que eu não tinha muito recurso, mas eu estava indo. Onde eu estava tendo uma porta aberta, eu ia. Meu esposo fazia coxinha, teve uma vez que as coisas apertou, ele arrumou um serviço no CLT, mas estava muito apertado, pagava aluguel. E aí eu me lembro que eu fui para uma esquina de um mercado muito conhecido, o Mercado X, ali na Água Chata. E ali eu coloquei uma barraquinha, muito pequenininha aquela barraquinha, era uma mesinha muito pequena assim, não cabia quase nada. E aí eu colocava ali uns 2 bolos, umas 3 garrafas de café, e o pessoal que passava, ali 5h30, 6 horas, parava no ponto de ônibus para comer um pedaço do bolo. Aí quando o mercado abria, em torno de umas 8 horas, eu fechava tudo e corria para casa. Por causa do meu filho, né, era pequenininho. E ia para casa, aí dormia um pouquinho. 5 horas da manhã, né, para deixar bem claro, tá? Da manhã. Não é 5 horas da tarde. Aproveitava 5 horas da tarde é moleza, né? Isso, aproveitava que ele ia trabalhar, então ele já ia comigo e ajudava a levar as coisas, né? E aí quando voltava, dormia, descansava um pouquinho, mas já preparava as coisas, porque eu também comecei a fazer uma barraquinha de hot dog. Então, meu amigo Zequinha tinha uma padaria e ele me dava essa oportunidade de colocar na porta daquela padaria uma barraca de hot dog. Então eu comecei com uma barraquinha também. E aí ele fazia o hot dog, o pessoal comprava, gostava muito, tanto os clientes dele como os amigos, né, ali. Aí eles preparou, comprei um carrinho do hot dog também, a moça vendeu pra mim, ficou melhor ainda, né? Aí fazia hot dog, pastel, sempre ali empreendendo de algum jeito, mas a minha cabeça ainda não funcionava. Ainda não entrava na sua cabeça que você, sabe, ia ser uma empreendedora. É tipo a necessidade, o que tiver, vou fazer, né? Na verdade, você buscava alternativa para pagar os boletos, isso, não é isso? Pagar as contas, ajudar a criança que tinha que tomar leite, né? E fiquei um bom tempo ali. Não era algo organizado para... Isso, não. A minha trajetória vem disso. Já vendi bolinho na rua, colocava o carrinho do hot dog, aí fazia tapioca, nunca soube fazer tapioca, não era eu, era meu marido, tá vendo? Eu colocava ele nos negócios, entendeu? E ele aprendeu a fazer a massa da tapioca, preparava a massa, aí eu fazia a tapioca, recheava, colocava no isoporzinho e ia pros cultos à tarde. Então assim, nos cultos, quando acabava, eu vendia aquelas tapioca, o pessoal gostava também.
Então eu sempre estava ali por perto, querendo estar, buscando a Deus, né? Que eu nunca gostei de só trabalhar e esquecer da parte melhor, né? Que é adorar e agradecer. Então eu sempre procurava ir para os meus cultos, buscar ao Senhor e trabalhar. Então eu pegava as duas oportunidades e aproveitava. Cultuava ao Senhor e no final ainda vendia minhas coisinhas também. Ia no Brás, comprava roupa, voltava, vendia para as amigas, postava lá, tem uma roupa assim, tem lingerie, traz para mim, Márcia, não sei o quê. E aí eu ia me fazendo aquela mistura toda ali, de um pouquinho de cada, para ir sobrevivendo, né? Falando assim, parece que foi rápido, né? Mas não, foi por etapa, né? A gente parava um pouquinho, voltava. Às vezes minha esposa arrumava um serviço, aí não dava para me ajudar muito, aí eu ficava só no final de semana em alguns trabalhos. Mas a parte de decoração, de igrejas, de festa, eu fiquei um bom tempinho fazendo isso. Não tinha carro, pagava para as pessoas ir lá comigo buscar as flores. Meu gasto acho que eu gastava mais do que lucrava. E tudo isso foi antes da pandemia? Tudo antes da pandemia. Até que chegou um dia que meu esposo falou pra mim que não dava mais pra nós ficar nesse ramo da decoração, porque a gente não tinha carro. Então se você me contratava para um casamento, por mais que era uma festinha básica, pouca, investimento era muito. Você tem que buscar flor, voltar, os gastos, tudo. Eu bem sei isso, viu, Márcia? Arrumar garçom, tudo isso aí era muita coisa. E aí teve um dia pedindo para outro, isso. Me leva, me dá uma carona. Bem isso. Você ia no CEAGESP buscar flores, né? Você já passou por isso já, né? Nossa, e aí é ruim porque você depende das pessoas, né? Eu já tive e dá conta. De tipo, casamento vai acontecer, o CEASA é na quinta e não tinha carro. Aí eu começava a chorar, Deus preparava alguém lá. Nos últimos minutos do segundo tempo, alguém falava, não, eu te levo. Tipo, 8 horas da noite, tinha que sair de casa 9 horas. Meu Deus. Sempre tinha um irmão na igreja que ajudava nós muito nisso. Quando eu precisava pegar um casamento, meu esposo falava com ele, ele ia. Mas pra nós passou a ser cansativo. Quando chegamos na ponta da caneta, vimos que não estava dando. Sem um carro era difícil. Principalmente tá locomovendo, né, os materiais. Se eu pegava umas peças com você para montar um casamento, eu tinha que arrumar um carro para buscar, né? Aquelas mesas, tudo que eu ia usar para decoração, porque eu não tinha tudo. Então eu ia comprando umas peças, mas outras sempre tá trocando, né? Então assim, festa de criança também. Aí meu esposo falou, não sei, eu acho, e eu também fui percebendo que estava ficando cansativo. Aí eu falei, então vou dar uma parada. Aí parei com as festas, mas pegava só o particular mesmo, assim, mais conhecido, tipo a família Santos, então sempre ficava com eles, porque era mais próximo, era uma coisa mais pouca, mais casamento, coisas de igreja, muito, já não pegava muito, né? Era naquela época que a gente usava muita malha, sabe? Ficava muito malha, né? Era essa época também, muita placa de isopor ele fazia para grupos, né? Essas coisas assim também. Aí demos uma parada aí, mas sempre estava empreendendo, mas pouquinho, nada assim, né? Era para complementar a mesma renda. Aí quando chegou o Covid, eu tinha falado que eu não ia mais trabalhar com nada, né? Mexer nesse ramo de doce, de nada. Era só as pessoas mais chegadas. A Páscoa é uma coisa que eu amo, é a Páscoa. E foi aonde eu fui bem conhecida na Páscoa. Então, uma coisa que podia acontecer o que fosse, mas dava abril, eu tinha que fazer meus ovos de Páscoa para vender. Tinha muito cliente. Até porque você fez com a professora lá, ela trabalhava com chocolate, fazia uns cursinhos também, Então, assim, eu poderia até estar parada, mas chegava perto de abril, eu tinha que movimentar, porque eu gostava de fazer, né, ovo de Páscoa. Mas aí eu falei, vou parar. Aí fui para do quê, gente? Fui inventar de fazer um curso de instrumentação cirúrgica. Meu Deus, nada a ver com o negócio. Mas minha mãe ficou doente e no hospital, olhando a situação dela um dia, assim, olhei, vi um médico fazendo umas coisas lá. Falei, é muito prazeroso saber que você pode salvar uma vida de alguma forma, né? Eu vi ali o cuidado dele com ela, a cirurgia, essas coisas. Aí um dia entrou isso na minha mente. Falei, se eu pudesse fazer algo para também ajudar a salvar vidas, eu faria. Mas não era um sonho, né? Era algo que eu queria ali parar com tudo e fazer alguma coisa, ter alguma profissão. E fui fazer instrumentação. Fiquei 1 ano, na época do Covid, próximo do Covid, 1 ano. Quando entrou o Covid, eu ia fazer o estágio. Aí já paramos. Aí pronto, parei. Falei, meu Deus, agora eu vou ficar parada em casa de novo. Aí comecei de novo. Faz um bolo em casa, Márcia, não sei o quê. O pessoal vai começar a pedir, ninguém pode sair mais para comprar nada, não sei o quê. Aí eu comecei a fazer em casa. Uns bolinhos, e o pessoal ia comprando, ia pedindo, fazendo na caixa. Umas tortinhas, que eu vendia muito, tortinhas de leite condensado, saía bastante. E aí foi quando realmente minha ficha foi caindo. Melhor você viver da confeitaria, minha filha, porque a confeitaria não tá saindo de você.
E aí Deus foi me abrindo mais a mente. Amigos foi falando, Márcia, não para não, continua. É algo que você gosta, mulher, não para não. Aí, ó, Deus tá abençoando. E aí eu fui caindo melhor a minha ficha, sabe? Um pouco. E aí eu comecei fazendo. Aí fiquei o tempo do Covid todinho trabalhando em casa. Fazendo bolos pra festa, em casa. Não tinha cenário, não tinha nada, luz escura. Nada assim. Mas aí eu fazia. Ovo de Páscoa, colocava a mesinha, aquela mesinha quadrada, né, de plástico. Colocava os ovos ali, fazia um filme, uma filmagem ali. Ó, gente, acabei de fazer 3 horas. E a minha Páscoa era duradoura. A Páscoa, ela dura um dia. Pra mim, ela durava mais de uma semana depois. Porque os meus clientes compravam depois mais ainda. Depois da Páscoa? Sempre fiz pós-Páscoa. A Páscoa acaba no domingo, ainda eu trabalho ainda uma semana com a Páscoa ainda. Sempre, até hoje é assim. Sempre tem um pós-Páscoa, eu nunca paro. Então eu ficava ali postando. Você viu isso, né? Diferente, né? É diferente, né? Você, por exemplo, se você não teve condições de comprar um ovo de Páscoa naquele dia, não quer comprar fiado, um exemplo. Não quero pedir pra ela, né? Vou esperar. Passava a Páscoa e me pedia, Márcia, eu quero aquele ovo de colher. Ou aqueles que esperou que ia ganhar, não ganhou. Também. Não Mas fica na promoção vontade, né? depois da Páscoa? Não. É o mesmo valor. É o mesmo valor, não. Porque não é sobra, né? É algo que o cliente gosta, ele me pede. Mas tem cliente meu que a criança tem um negócio com os ovos de Páscoa de brinquedo, né? No mercado. Então eu falo, Márcia, meu filho escolheu no mercado, mas eles queriam o meu. Eu tenho muito cliente criança. Eles podem até ir no mercado, pai. Comprava lá. Pelo brinquedo, comprava. Mas ele falava, pai, eu quero o ovo de Páscoa da MK. Pra comer o ovo saboroso era o seu. Isso. Aí quando eles foram crescendo maior, que nem hoje tem clientes maior, criança, que começou a ter entendimento. Aí o pai leva no mercado, eles vêem aqueles monte de ovo, fala, você quer esse ou quer o da Márcia? Não, eu quero o da tia Márcia. Eu já recebi vários vídeos assim, Márcia, eles não querem, falou que é o seu. Então hoje na igreja também tem bastante crianças que elas optam em ter o meu ovo de Páscoa. Independente se vai aqueles brinquedos de, né? Não. Eu coloco, claro, né, um brinquedinho tudo, mas não é igual aqueles, né, do mercado. Então eu vendia muito. E essa estratégia minha, eu acho que me ajudou muito também, fazer um pós-Páscoa. Sempre. Tem aquele que compra, um exemplo, você me encomenda um ovo pra você, pro seu filho, mas alguém vai comer e vai gostar. Aí você vai mandar mensagem depois, vai falar, Márcia, a minha cunhada estava aqui, comeu o ovo e gostou. Ela quer falar, você ainda está atendendo? Aí nessa daí... Você vê que tudo é uma questão de se reinventar, né, Cláudia? As pessoas às vezes criam, né, tudo uma dificuldade, uma muralha, onde ela pode ir lá... Acabou a Páscoa, agora o que eu faço aí? Pós-Páscoa. Mas ó, tudo que ela está falando aqui, a gente já passou outros entrevistados que dizem sempre a mesma coisa. Percebe? Ela teve atitude, ela colocou Deus à frente e ela teve perseverança. E agiu, né? Então, se você parar para analisar, esses 3 pilares é o pilar do sucesso. Sempre quando você coloca Deus à frente do negócio, não tem erro. É isso mesmo. Ele mesmo que na dificuldade, né, Cláudia? Ele te dá uma Eu acho que solução, né? ele te dá um caminho, né? Você estando atento, né? Atento a ouvir a voz de Deus. Eu acho que ele vai te dando um caminho, vai te falando, ó, vai te guiando, vai por aqui, vai por ali que vai dar certo, né? Eu sempre priorizei muito a família e a igreja. Não deixar de estar adorando a Deus, as minhas responsabilidades na igreja também. Então eu gostava de fazer tudo assim que desse certo, né? Porque se você organizar, você consegue fazer tudo, né? Você consegue trabalhar, cuidar da família, dos seus negócios e da casa de Deus também. Então isso também me ajudou bastante, porque eu orava a Deus. Não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. Orava a Deus, pedia força para Ele, né? Estratégias também. E Deus sempre ali dava uma luz no caminho, né? Mas aí quando chegou na época do Covid, assim, né, eu perdi a minha irmã, ela teve câncer, né, de mama, e eu fiquei cuidando dela um tempo, mais de um ano ajudando ela, então já deu uma paradinha, foi um baque, né, aí em 2020 ela faleceu, e aí sim mexeu muito comigo, a minha estrutura mexeu bastante nessa época. Não é uma coisa que eu não esperava, né, ela faleceu com 47 anos, Nossa. Então, pra mim muito nova. Sim. E eu olhei assim a situação, cuidando dela, ela não me deu trabalho nenhum. Sabe, doente, ela não ficou acamada, essas coisas. Mas quando ela de mama, o dela, quando ela fez o tratamento, tirou, fez a cirurgia, tava tudo de boa. Aí passou uns meses que ela foi pra ter alta, aí descobriram o outro.
né? E esse outro ali foi muito rápido, né? Foi no pulmão, aí foi, né, se espalhando. Então descobrimos em janeiro e ela faleceu em abril. Então, Nossa, assim, foi rápido, muito rápido, é. E quando ela veio a falecer, aí sim, eu vou falar pra você, eu quase entrei em depressão. Eu posso dizer que entrei, não tenho nem como explicar agora. Não consegui achar forças assim no momento. Eu olhava para aquela situação, via que eu não ia ter mais ela, uma pessoa que me criou, mesmo tendo minha mãe, sempre esteve junto comigo, mas aquilo para mim, eu aceitei o que Deus quis, mas viver sem ela, a presença dela, saber que ela deixou 3 filhos, né? Na minha mente pensava, como os filhos dela vai conseguir ficar sem a mãe? Já não tinha o pai e ia ficar sem a mãe. E eu me vi na posição de ocupar o espaço dela, né, como uma segunda mãe para os filhos, mesmo sendo de maiores, mas eles sempre me respeitaram. Desde criança, crescemos juntos, ajudei ela a cuidar. Mas a perca como irmã que me marcou. E tipo assim, mas por que, Márcia? Você não sabia que ela descansou no Senhor? Sabia. Mas a pessoa não está ali, saudade você mata. A falta da pessoa é o que estava me corroendo. Não ter ela mais no meu Natal, não ter nos aniversários, não estar mais no final de semana junto, não ter com quem conversar. Porque a casa da minha irmã era na rua do lado da minha igreja. Então, para mim, para a igreja, eu ia para a casa dela primeiro. Então, eu sempre ia para lá primeiro. Muitas das vezes, tomava banho lá, porque eu achava mais perto. Então, eu descia para a casa dela, tomava banho e ia para o culto. Ela também ia para o culto. Saía do culto e ia para a casa dela. Final de semana, almoço na casa dela. Era tudo lá, Natal, tudo lá. Então, para mim, não ter mais a ausência dela estava me corroendo. Com tudo isso, a única coisa que eu nunca deixei de fazer foi ir para a igreja. Ali era o meu socorro. Sempre fui, até hoje. Por mais que eu ficava triste em casa, desanimada assim, né, correndo por dentro, mas sem vontade de fazer muitas coisas mais, mas nunca tive a perca da vontade de estar na casa de Deus. E como que você voltou a... Ativa, né? Então, aí passou, a questão da minha irmã, eu fiquei 1 ano praticamente bem parada no trabalho. Isso foi em 2020? Fiquei bem parada. Depois eu fui voltando de novo aos pouquinhos em casa novamente. Aí quando foi agora em 2024, né? 23 e 24, minha mãe começou a ficar doente também. E aí em 2024, minha mãe ficou muito ruim dos rins. E foi aonde eu descobri que eu tinha que dar uma força a mais pra ela, né? Tipo assim, era algo que necessitava mais da minha presença ali com ela. E tava ali ajudando ela, não fosse possível. E teve um dia que eu tive um sonho, que eu estava... Perguntava pra uma amiga minha, né, se tinha um salão pra alugar. E eu sonhei. Eu perguntava pra ela se tinha um salão pra alugar, ela falava que tinha e tal. Aí eu acordei do sono, falei pro meu esposo, eu sonhei que tinha um salão pra alugar, ali na rua 11, e um salão assim, eu expliquei pra ele como que era. Falei, nossa, que sonho meio doido, né? Eu nem tava pensando em sonho essa noite, eu nem tava pensando em salão, nada, não tenho nem condição pra isso. Ele riu e falou, pois é, né? Aí eu falei assim, mas eu vou mandar uma mensagem pra menina. A minha curiosidade foi muita. Porque eu queria saber, será que esse sonho é um sonho que é muito real, né? É muito real. Falei, gente, será que eu tô ficando doida? É um sonho normal. E eu mandei a mensagem pra ela. E aí ela respondeu, Márcia, eu perguntei, amiga, tem algum salão alugando perto da sua casa? E ela foi e contou. Tem um salão aqui, já tem uns 3 meses que tá parado. Por quê? Você quer alugar ele? Aí eu falei assim, não, amiga, pra você eu vou falar. Eu tive um sonho que você me falava de um salão perto da sua casa. Aí ela deu risada e falou assim, pra Deus nada é impossível, amiga. Falei, mulher, mas eu não tenho nada, nem uma batedeira pra começar. Aí ela falou assim, mas eu vou perguntar pra você quanto que é. Aí ela ficou de perguntar. Aí eu fui mais ansiosa ainda, falei pra minha outra amiga pegar um número. Aí ela pegou. Liguei, o rapaz falou o valor, tudo. Aí eu falei pro meu esposo, nossa, esse valor aí, pra mim não dá não. Não tem como alugar, não tenho nada. Aí ele me deu um prazo, rapaz, me deu um prazo de uns dias. Aí eu fui orando a Deus e falei, Senhor, será que é pra me pegar? Aí fui... E o salão era parecido com o do sonho? Era igualzinho, do jeito que eu sonhei. Não era um salão grande, pequeno, mas o jeito das coisinhas que estavam era igual. O local, né? E aí meu esposo falou assim, você que sabe, mas e as coisas, o maquinário?
Falei, não sei, vamos pro LX, né? Vamos tentar alguma coisa ali, se eu acho algum desapego do maquinário, alguma coisa ali. E foi tão de Deus que ali eu achei uma pessoa que estava vendendo, né? Na época, uma vitrine assim, e era do jeito que eu queria. E ele falou que tinha usado pouco tempo. Aí eu comecei por ela. Aí eu peguei, comprei ela. Depois eu comprei uma nova, que era a refrigerada foi nova, e a outra foi dele, que já tinha o caixa junto. Só que para tudo isso aí, eu aluguei com a pessoa, deixei o salão fechado, porque não tinha como eu abrir o salão no próximo mês, né? Não tinha nada. Então eu fui vender brigadeiro na rua, vendia brigadeiro na rua, saía andando de tarde, voltava. Meu esposo falava que precisava de um dinheiro para de tinta, eu ia vender naquele valor, eu chegava com aquele valor. Para comprar alguma outra coisa que estava precisando, as reformas, que tinha que reformar muito, esse primeiro salão tinha que ter muita reforma. Foi duradouro, foi muitos meses, mas eu entendi que, tipo assim, se eu não pegasse essa oportunidade, eu não ia pegar mais. Aí no dia que eu ia inaugurar, foi quando minha mãe, ela ficou muito ruim. Passou muito mal numa sexta-feira e eu tinha comprado tudo para inaugurar no sábado já. Meu Deus. As coisas, né, dos doces, tudo. E caiu uma chuva enorme naquele dia. E eu fui socorrer ela. E dali, pronto, começou de novo. Aí eu tive que fechar um pouco para poder cuidar dela. Aí fiquei com o salão fechado. Já com as coisas tudo pronto para inauguração. Aí estragou, né, as coisas que eu tinha feito estragaram. E aí ficou, deixei você já tinha feito até tinha a mercadoria toda. Isso, tinha do SEAG, comprado as frutas, essas coisas todas aí. Uhum. Mas não tinha o que fazer, né? Tinha que cuidar dela naquele momento, porque ela ficou internada, né? Então ela passou mal numa sexta, no sábado, e eu tinha que ficar, não tinha quem ficasse com ela. Então aí eu deixei fechado um pouco o salão durante o tempo, pra estar cuidando dela. Aí quando tinha uma melhora, eu ia no final de semana. Cuidar dela e do meu negócio, teve um dia que eu me desesperei muito, e falei, gente, como é que pode? No momento que eu ia realizar o meu sonho, aconteceu isso. Aí eu tive que parar, né? O momento de realizar o meu sonho, para cuidar da minha mãe. E nunca ia deixar de fazer isso, né? Uma coisa que jamais eu ia deixar de fazer. Se eu tivesse que fechar o salão, eu fecharia para ficar com ela. E fiquei cuidando dela um bom tempo ali, até que chegou na fase que o médico falou para mim que ela ia estar em estado paliativo. Quando ele falou que ela estava em estado paliativo, eu falei que, na minha mente, eu falei, agora eu vou entregar o salão. Não, porque eu não sei quando vai acontecer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a uns meses. Assim ele me falou. Então aí eu peguei e falei que ia entregar, mas aí o dono do salão fez uma outra proposta, de novo. Vou abaixar um pouquinho o valor do salão, que eu tô entendendo a sua situação e tal. Não era nada, muita coisa, mas eu queria entregar. Mas aí o meu esposo falou, não, fica, vamos esperar, você não sabe o que vai acontecer. Esperei um pouquinho, mas foi coisa de menos de um mês, assim. Aí minha mãe chegou a falecer. Aí pronto, tive mais uma perca na família, bem dolorosa. Por mais que eu tava com uma estrutura melhor, sabe? Assim, mentalmente, sabe? De entender melhor as coisas. Mas me pegou também, né? Me pegou muito. Minha mãe também, ela morava do lado da igreja, sempre morou perto ali. E ali naquele momento eu falei, bom, vou ter que passar por isso de novo, né? Deus já tinha me falado, eu já sabia que isso ia acontecer, mas a gente nunca quer aceitar, né? Perder não é bom. E ali eu fui de novo, surpreendida, mas pedindo força para Deus para passar por esse momento difícil de novo, que não foi fácil e nem tá sendo fácil até hoje. Isso foi o ano passado? Foi o ano passado, fez um ano. Eu venho de umas percas assim muito... em 4 anos eu perdi 3 pessoas, né? 4 anos, você perder 3 pessoas, 2 irmãos e uma mãe, eu acho que eu tinha todos os motivos para ter desistido de tudo. Uhum. Acho que eu tinha motivos para falar, não vou sair mais da minha casa, não quero mais saber de nada, não quero saber de ir para a igreja, não quero saber mais de trabalhar, vou ficar só dependendo do meu marido e pronto, porque foi muito doloroso. E não queria saber mais nem de Deus, né? Porque Isso. Nós, como seres humanos, passa pela cabeça, né? Por que Deus por que eu tenho que passar por isso, né? Porque em 2019 meu irmão morava no Acre, ele teve um infarto e faleceu em janeiro, aniversário da minha irmã, no dia do aniversário dela, e ela ainda estava fazendo quimioterapia nesse processo todo. Foi difícil, meu irmão mais velho, né? O amor que eu tinha por ele era muito grande. E aí no próximo ano, aí a sua passou irmã. um ano, foi minha irmã.
Aí e pra aí mim passou 2 anos a sua mãe. começou com o processo com a minha mãe. Então, assim, é uma história dolorosa. Falar assim, meu Deus, né? Que história é? Mas muitas nem isso fez você desistir. Mas não fez eu desistir. Mesmo eu parando aos pouquinhos, a chama lá dentro nunca apagava de continuar empreendendo. Eu sempre pensei assim, se for o momento de você parar e descansar, descansa que é preciso. Descansar sua mente é preciso, né? Cuidar da sua saúde mental é preciso, da sua vida pessoal. Não adianta também você querer dar um passo maior do que a perna, né? Querer subir degrau de vez, né? Tudo tem um tempo certo. Você não pode estacionar, também não pode demorar demais para ter uma ação. Mas eu acho que Deus, ele entende, né? Os momentos que nós vivemos. Não dava, eu não estava pronta assim para falar, não, vou continuar como que nada tivesse acontecido, não. Da minha irmã para cá foi muito difícil. Empreendedor passa por muita coisa, né? Sim. Muita coisa. Muita coisa, né, Cláudia? Mas ela falou uma coisa que a gente já passou por isso, né? Você já perdeu seu pai recentemente, eu perdi minha mãe. E a gente sabe que não é fácil, mas a gente tem que conseguir se pegar em alguma coisa, como a gente. Ela se pegou com Deus e seguiu. Quando você tem Deus como base, eu acho que por mais doloroso que seja, mas você consegue continuar. Sim. E tem muitas pessoas que se perdem por não ter Deus como base, né? Sim. Então, se com Deus já é difícil, eu não quero nem imaginar sem Ele. Porque é melhor nem pensar, nem passar por isso. É sobre isso. É sobre isso. E achar força para continuar trabalhando, lutando pelo seu sonho, porque aí passou a ser um sonho. Sim. A ter a sua loja, né? Se você já tinha tudo montado, é porque já havia aí um sonho. Sim. De ter o seu comércio, né? De ter a sua doceria. Você tem vontade de ter mais lojas, de crescer? Você pensa nisso ou só a loja que você tem hoje para você é o ideal? Então, assim, eu tenho essa loja hoje. Se for falar que eu tenho vontade de ter mais lojas, se fosse para mim ter mais loja hoje, seria uma loja pequena só para saídas, não para produção. Que hoje é onde eu tô, seria a fábrica, né, ali, a produção. E se eu tivesse um espaço pequeno, num outro bairro, que eu levasse já pronto, tipo os bolos de pote, bolo para café e colocasse lá. Só montar, isso. Só uma loja vitrine. Isso. Mas para falar assim que eu tenho desejo de ter muitas lojas, não. Eu sei que quanto mais a gente tem, mais trabalho temos, né? É porque você tem essa parte da dedicação para a igreja. Isso também, né? E eu sei que não é fácil também, né? Não é fácil. Mas hoje você se sente realizada com a sua loja? Sim, me sinto realizada. Todo dia que eu entro lá, eu agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me deu. Né, de ter as minhas coisinhas ali. E hoje você entende que você é uma empreendedora. Hoje eu entendo. Hoje você, vamos colocar que ela assumiu que ela é uma empreendedora nata, hoje né? Você porque entende que você é uma empreendedora, né? E na verdade ela não aceitava muito, né? Mas que você sempre foi uma empreendedora, né? Sempre. Que empreender desde da sua casa, do que você faz dentro de casa, a parte de decoração que você fez, tudo isso é empreender, né? Isso. E, Márcia, a gente precisa finalizar, né, que deu o tempo, mas eu queria que você deixasse, assim, um recado para quem está nos assistindo, né, Cláudio, para quem está começando, né? Quem está começando, quem tem um sonho, mas tem medo, se deve continuar ou não, ou por pessoas que estão passando por dificuldades e pensam em desistir, né, porque a gente sempre acha, né, só eu, que a minha luta é maior do que a de todo mundo, né? A gente sempre acha isso. Qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas? Então, eu acho assim, se você tem um sonho, né, de conquistar algo, de ter o seu próprio negócio, primeiro de tudo é ter fé, né? Acho que ter fé e colocar Deus na frente, pronto. Ora ao Senhor para que o Senhor te dê oportunidades, né? Para que você possa realizar esse sonho. Então você tem que começar, seja com o que você tiver em mãos. Eu acho que a gente tem que aprender a olhar ali, fazer valer do que você tem em mão. Como eu posso dizer a palavra agora? No meu caso, que era doce, então era um pouco mais fácil, né? Arrumava ali o trigo, a farinha, o recheio, montava e ia. E dali eu ia vendendo.
Hoje eu posso falar com as pessoas assim, se o seu sonho é na área da confeitaria ou em qualquer outra área, não desista não. Pode estar tudo difícil, pode parecer que está tudo dando errado, porque no meu caso, parecia que tudo ia dar errado em algum momento, mas o segredo é não desistir, é acreditar, né, que você vai conseguir fazer esse sonho ser realizado. Eu consegui, né, sou feliz hoje com a minha confeitaria, agradeço a Deus, aos meus clientes, não fosse meus clientes, não teria confeitaria hoje. As pessoas que me incentivou, que me ajudou muito, né, não foram poucas pessoas que sempre me incentivou, me ajudou muito. Quando eu comecei também, né, pessoas ali que me incentivou no começo a como começar a empreender. Então Deus vai sempre colocar também alguém no caminho deles para que eles possam também conseguir realizar esse sonho. Talvez alguém que está me vendo hoje aí está começando, né, também, em alguma área, nem né? que for com a oportunidade, né? O que tiver em Como mão. que na verdade você começou com a oportunidade, não foi nem com questão de ter o material ou não, porque você aproveitou a oportunidade que você teve de trabalhar de graça para alguém Sim. que tinha em troca para te oferecer aprendizado, né? Sim. Te ensinou, você ganhou conhecimento e dali você partiu. Eu acho que Cláudia, isso mas é ela muito teve também o querer dela foi muito sim. forte. Sim. Porque ela citou que ela não tinha nada para alugar, não tinha dinheiro para o aluguel, não tinha maquinário, não tinha nada, e mesmo assim E ela foi com querer, com a força de vontade. Entendeu? E Na fazer região o tudo. pessoal via esse esforço meu. Quando eu saía pra rua, as pessoas falavam, ah, menininha do brigadeiro, porque via eu com aquele suporte do brigadeiro andando pra cima e pra baixo. Lá onde eu moro, no Bairro das Pimentas, temos muitas empreendedoras. Salão de beleza, loja, Sim. eu conheço muita gente. Então onde eu ia, eu entrava nas lojas. Vendia um brigadeiro, mas eu postava a loja da pessoa. Eu fazia ali a propaganda. Então eu chegava e você... quero 4 brigadeiros. Você tinha uma loja de roupa? Aí eu ia lá e filmava. Isso que eu não sou blogueira, mas eu ia lá e filmava. Tô aqui na loja tal, né? Olha, aí eu filmava as roupas da pessoa. Aí alguém depois ia lá, seguia a pessoa, ia na loja. Poderia ser o que for. No salão de beleza, minhas amigas, elas compravam bastante, aí postava o salão delas. Qualquer loja que eu entrava, eu postava. Ali a loja, o local que Tá eu tava. vendo? Além de você fazer o seu, ainda ajudava Empreendedora e blogueira, tá vendo? E olha que eu sou muito vergonhosa, mas assim, eu lembro que até a Michelle falava pra mim, que tá me acompanhando hoje aqui, né? A minha amiga, eu coloco também ela pra me acompanhar aí nos lugares. Amo, quero agradecer a Deus nesse espacinho, aproveitar pela vida da Michelle, de Paulo, são empreendedores também. Começou também assim, tem uma experiência linda, creio que eles vão contar um dia para vocês também a história deles, me ajudaram muito, pensam as pessoas assim que me incentivam muito. Então eu louvo a Deus também pela vida deles, porque são pessoas que Deus colocou no caminho para te levantar, sabe? Olhar para você e eles me veem uma pessoa tipo assim, você vai conseguir, vai dar Tá certo. vendo? Mais um adjetivo, a gratidão. Sim. Sou muito grata, assim, eu grata a vocês também, por estar me dando essa oportunidade, né, de contar. Eu tenho um pouquinho da minha certeza história. que essa história de vida vai alcançar muitas vidas, né, Cláudio? E fazer a diferença na vida de alguém. O intuito desse podcast é isso, é alcançar vidas e que de todo mundo que ouvir, se toda essa sua história fizer efeito na vida de uma pessoa, a gente já é feliz por isso. Sim. Né? Porque é deixar Deus usar a nossa vida para levar isso, né? Alcançar alguma vida que está precisando ouvir, né? Simplesmente ouvir, porque você teve pessoas do seu lado, como você falou, a família da Michelle, que, né, sempre esteve para te apoiar, teve o seu marido, mas quantas pessoas que às vezes simplesmente não tem ninguém, não tem amigos, não tem familiar perto, mas que está precisando ouvir essa história. Então que o universo, que Deus leve para as pessoas certas, que esteja precisando ouvir essa sua história, ouvir, né, essa nossa conversa aqui, e que essa conversa venha transbordar na vida de alguém, né? Que não é o fato de ser uma história triste, mas dessa história triste o quanto Deus esteve com você a todo tempo para te dar força, porque se não é Ele a gente não levanta,
né? Eu também já tive e tenho meus momentos de fraqueza, os momentos de perdas e de vontade de falar não quero levantar, não quero falar. Mas Deus, Ele te fala assim, tô aqui, tô segurando na sua mão. Nesse momento, Ele nos carrega no colo. Na verdade, eu acho que Ele não dá nem só a mão, Ele nos carrega no colo e nos faz continuar e nos faz transbordar na vida das pessoas. E esses dias, a semana passada, eu estava em casa e aí eu tenho uma pessoa que eu estou dando consultoria na empresa dela e ela está passando por um momento difícil da vida dela e aí eu não estava bem naquele dia, mas eu tive que falar, não, vai lá, vai dar certo, isso e aquilo, falei. E aí quando eu desliguei, eu olhei para minha empregada, para a moça que trabalha lá em casa, e eu falei assim, o que é ser forte? Aí ela olhou para mim, o que é ser forte? É você querer levantar todos os dias. Eu falei assim, não, ser forte é você, num momento difícil, dizer pro outro, não, vai dar tudo certo. Porque não tá dando certo nem pra você, mas você quer mostrar pro outro que não vai dar certo, tem que continuar, vai aqui. E aí você ser a solução, né? Você conseguir achar a solução ali para o problema do próximo, né? Isso esse é nome forte. ser forte, ele pesa, né? Pesa muito. Eu não tinha tido ainda esse feeling, sabe, Cláudia, de entender o que é a palavra ser forte. E nesse dia, é Deus, né, que faz a gente enxergar assim. Poxa, antes de eu falar com ela, eu estava chorando e falando para Deus, Deus, me dá força para continuar. Sim. E aí Deus vai e te coloca uma situação de alguém que está chorando e precisando, né, desacreditada ali, com o negócio totalmente aos olhos do ser humano, com condições assim, fecha a porta que é melhor, e você falar, não fecha a porta não, continua porque vai dar certo. Então, Márcia, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando, né? Você compartilhando a sua história com a gente, né, Cláudia? E esse podcast foi incrível. Espero que de verdade alcance você que está aí ouvindo, que faça a diferença na sua vida e que você entenda o que a gente sempre tem trago aqui. Deus ser na sua base, ser na sua coluna, ser no centro da sua vida é o que importa. Todo o restante você vai passar. E não importa se você tem dinheiro, se você não tem, porque não é sobre o dinheiro, é sobre você. Porque às vezes você tem dinheiro, mas não tem ideia, não tem as portas abertas, não tem um caminho, então não é sobre ter dinheiro, é sobre você e Deus. Resumindo, é isso. Perfeito, é isso mesmo. É isso aí. Tchau, gente. Obrigado, Tchau, pessoal. gente. Até a próxima.